Querida irmã, querido irmão em Cristo, foram 3 semanas que nós tivemos a oportunidade de acompanhar Noemi, minha esposa, pastora Noemi, na reflexão sobre a vida de 3 mulheres que fazem parte da ascendência de Jesus Cristo, da qual Jesus Cristo vem. Eu fiquei assim, eu conhecia obviamente as 3 histórias, mas eu aprendi muita coisa. E foi realmente uma caminhada muito gostosa, muito importante para nós. O tema de hoje das senhas diárias é muito parecido com o que eu vou falar agora e que Noemi trouxe para nós durante 3 semanas. É um Deus que se coloca ao lado das pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade, são excluídas pela sociedade, são menosprezadas pela sociedade. Então, minha querida esposa, pastora Noemi, pastora metodista, muito obrigado pela caminhada durante essas 3 semanas. Muito bem, o versículo bíblico do Antigo Testamento das senhas diárias para o dia de hoje se encontra lá no Salmo de número 74, o versículo 21, mas eu preciso falar para você o conteúdo do Salmo 74. É uma reflexão de Asaf que olha para a realidade do povo de Deus e vê que o povo de Deus está sendo desrespeitado, desprezado, ridicularizado por aqueles que venceram o povo e que entraram no templo de Deus e destruíram completamente o templo de Deus. Olha, talvez a gente não consiga entender quão duro é essa realidade para o povo de Deus enquanto a gente não fizer, e tomara que a gente nunca faça, a experiência de ter a nossa igreja, o templo lá onde nós congregamos junto com outras pessoas, destruído. Teófilo Otoni, eu trabalhei lá, teve o templo invadido no tempo da guerra pelo exército brasileiro e dentro do templo eles colocaram os cavalos e lá fizeram um estábulo da igreja, do templo, para que os cavalos dos soldados pudessem ficar lá. Foi uma violação da religiosidade, da espiritualidade daquele povo luterano lá em Teófilo Otoni. Mas o Salmo continua dizendo que daí Deus ficou tão irado com esse povo, com esses inimigos, e Deus então resolveu agir. E aí vem o versículo bíblico, o versículo 21 do Salmo 74, que diz o seguinte: não deixes que as pessoas perseguidas sejam humilhadas. E que você, na sua vida de fé, quando for perseguida por causa do seu testemunho, eu tenho certeza que Deus não vai permitir que você seja uma pessoa nesse momento humilhada. Lá do Novo Testamento, capítulo 1 do evangelista Lucas, o versículo 58, aqui eu também preciso contextualizar vocês. Maria recebeu o anúncio de sua gravidez. Sua prima Isabel recebeu o anúncio antes de Maria, porque ela vai dar à luz antes de Maria. Isabel e Zacarias, casal de idosos, não tinha mais chance nenhuma de serem mãe e pai, mas para Deus, chance nenhuma não significa nada. Deus faz o que bem entende. E ele escolheu exatamente um casal de idosos que a vida inteira sonharam em ter um filho, e quando ficou claro de que esse sonho jamais poderia se realizar a partir daquele momento que se tornaram idosos, Deus resolve chamá-los para serem mãe e pai do precursor de Jesus Cristo, o João Batista, sobre o qual o tema da pregação que foi ontem no culto. E aí diz o seguinte: depois de 3 meses de Maria ficar junto com a Isabel, com a sua prima Isabel, Maria volta para sua casa e aí vem então
o nascimento do João. E daí diz o seguinte: os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Olha, talvez uma das alegrias mais marcantes na nossa vida é aquela que a gente se alegra com a alegria do outro. Imagina a alegria de Isabel e de Zacarias de agora se tornarem mãe e pai. Essa alegria contaminou completamente toda a turma lá daquela aldeia, daquela pequena cidade. Todos se alegraram com a alegria deste casal de idosos quando nasce o menino. E aí foram perguntar qual é o nome dele. Vai ser Zacarias, que nem o nome do pai? E aí a Isabel diz: não, o nome será João. O anjo disse que vai ser João. Ele: não, como que é isso? Não pode ser, não tem ninguém na família com esse nome. E o Zacarias estava mudo desde aquele momento em que foi anunciado que ele seria pai. E agora então o João nasceu, o menino nasceu, e o João então vai falar, e ele consegue falar, porque ele vai falar que o nome do menino será João, conforme o anjo Gabriel tinha dito. E aí tem uma palavra muito bonita dos irmãos morávios. Eu me alegro, Senhor, com todas as pessoas que recuperaram sua dignidade, com todas aquelas que foram levantadas e fortificadas. Isso me dá ânimo para também confiar em Ti. E como o tempo corre e não para, eu tenho que rapidamente compartilhar então com vocês o hino que eu escolhi para o dia de hoje. Gente, esse hino é um dos mais bonitos que eu conheço do nosso inário. Tanto a letra quanto a melodia é de Sérgio Paulo Ferreira de Matos. Ele é pastor lá em Portugal. Diz o seguinte: ó, vinde vós, os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria. Fazei-nos ar e soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. E aí vem o estribilho que diz: a verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. A segunda estrofe vai dizer: e vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão, enfim, acabará. Mas que texto maravilhoso! Que esse texto, e também tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que fala que Deus não permitirá que as pessoas perseguidas sejam humilhadas, possa nos acompanhar no dia de hoje e durante a semana inteira. Falando em acompanhar, que você possa estar me acompanhando durante toda esta semana para refletirmos cada dia sobre um versículo bíblico do Antigo e outro do Novo Testamento. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se reencontra então, né?